E hoje eu vou falar dos 5 principais erros que atrapalham o emagrecimento. Erros que muitos ainda cometem por falta de conhecimento, falta de orientação e por crenças em relação ao emagrecimento de muitos mitos que ainda circulam por aí. Presta atenção nas dicas que eu vou dar aqui e listar os principais erros que talvez você possa estar cometendo. O primeiro erro é cortar o carboidrato. Ué, mas como assim? Eu sempre achei que o carboidrato era o vilão, ele que engorda. Não, eu vou explicar o porquê e vou fazer aqui uma continha básica, vou colocar na tela a quantidade calórica do carboidrato para você ter ideia. Então, 1 grama de carboidrato contém 4 calorias, 1 grama de gordura contém 9 calorias. Guardem esses números. Reparem que a gordura é um macronutriente que oferece o dobro de calorias para o nosso corpo em comparação ao carboidrato. Aliás, mais do que o dobro. O que muita gente comete como erro é cortar o pão, por exemplo, pensando que ele é um vilão no processo de emagrecimento e colocando no lugar gordura. Exemplo de um café da manhã sem carboidrato e com gordura. Retira o pão e come ovos mexidos com bacon. O bacon é rico em gordura e tem o dobro de calorias em comparação ao pão. E para emagrecer, nós precisamos de déficit calórico, ou seja, perder gordura significa comer menos calorias do que se gasta. Qual o sentido de tirar o carboidrato, que é menos calórico, e colocar um alimento com maior quantidade de calorias? Gordura. Isso é muito comum também na dieta low carb, quando mal prescrita. Muitos erram restringindo totalmente o carboidrato e adicionando gordura no lugar do carboidrato, pensando que o carboidrato vira gordura no corpo. Então isso é uma grande falta de conhecimento. E o que pode causar essa restrição de carboidrato? Primeiro ponto, queda de energia brusca. Então você não tem energia para treinar se não come carboidrato. E para ganhar massa muscular, manter a massa muscular, você também, mesmo durante o processo de emagrecimento, precisa de uma boa ingestão de carboidrato, porque na ausência do carboidrato, o seu corpo vai ter que degradar proteína, catabolizar proteína do tecido muscular para transformar em glicose, ou seja, você perde massa muscular durante o processo de emagrecimento se não come carboidrato. Então, por esses motivos, cortar o carboidrato é um grande erro. Você não precisa cortar o carboidrato, e sim aprender a adequar. Ele é de extrema importância também para fornecer saciedade e te fazer comer menos. Então, o carboidrato dá saciedade no emagrecimento. Por exemplo, uma combinação perfeita. Um prato de arroz e feijão, rico em carboidratos e fibras, aminoácidos e proteínas de origem vegetal, é um excelente carboidrato, uma combinação que jamais deve ser restrito durante o emagrecimento. Então, se vocês ouvirem a partir de agora, daqui para frente, que cortar carboidrato é fundamental para emagrecer, saiba que essa pessoa que está dizendo isso não tem conhecimento básico em nutrição, fisiologia e bioquímica. Vamos para o segundo erro que muita gente comete, que é consumir doces fit. Olha só que interessante. Com o mesmo pensamento de que o carboidrato engorda, muitas pessoas buscam doces fit. O doce fit, ele é 0 açúcar muitas vezes, porém, para que ele fique saboroso, cremoso ou até mesmo crocante, dependendo do doce, ele deve conter mais gordura. Então, todo doce fit é 0 açúcar. A pegadinha está aí, ele é apenas 0 açúcar, ele não é 0 calorias. Na verdade, por conter maior quantidade de gordura em sua composição, ele tem mais calorias do que um doce convencional com mais açúcar. Então, se você pegar um chocolate fit ou um mousse de chocolate fit, ele vai ter mais gordura e menos açúcar, comparado a um doce de leite, que é rico em açúcar e baixo em gordura. O doce de leite vai ter, em média, 1 colher de sopa 60 calorias. Muitos doces fit têm como base também a pasta de amendoim. 1 colher de sopa de pasta de amendoim tem, em média, 160 calorias, mais do que o dobro. Então, olhem o erro aí. Consumir um doce fit pode te atrapalhar no emagrecimento. Não vale a pena pensando em custo-benefício. Costumam ser mais caros e podem te atrapalhar.
Então, se você tem vontade de comer doce durante o processo de emagrecimento, vale mais a pena comer um doce de leite que é baixo em calorias e tem açúcar. E qual o problema de conter açúcar? Muita gente leiga na internet, incluindo médicos, ficam espalhando que o açúcar é extremamente inflamatório, causa doenças. Não é o açúcar que causa isso, é o excesso dentro de um contexto alimentar desorganizado. Se você tem uma alimentação saudável, rica em vegetais, frutas, legumes, verduras, contém todos os nutrientes que você precisa, boas quantidades de fibras e de sobremesa como um docinho de leite, não é o problema, não vai atrapalhar a sua saúde e jamais vai te impedir de emagrecer. Então você precisa aprender a comer o doce. Vamos para o erro número 3, que muita gente comete, que é comer pouco. Nós sabemos, pelo menos alguns sabem, que para emagrecer é necessário déficit calórico, que significa ingerir menos calorias do que se gasta. Por exemplo, se você tem um gasto energético total, que é o gasto energético basal em repouso, que seu corpo gasta para sobreviver, mais o gasto energético do exercício físico, exemplo, total deu 2.500 calorias. Para emagrecer, você precisa ingerir abaixo disso. Quanto abaixo? Não precisa exagerar na dose, você pode ingerir 2.000 calorias e gastar 2.500. Está devendo 500 calorias por dia. Nossa, mas será que 500 calorias é o suficiente para perder gordura corporal? Sim, porque nós precisamos de um déficit calórico de 7.500 calorias em média para eliminar 1 quilo de gordura. 500 calorias por dia de déficit são 10.000 calorias ao final do mês, que equivale em média a 1,2 kg de gordura. Então, para que comer pouco e fechar a boca demais, como muitos fazem, cortando carboidrato, diminuindo até mesmo a ingestão de proteína, cortando tudo, ficando sem comer? Com isso, tem uma queda de energia, perda de massa muscular, queda de rendimento e aí não vão evoluir no emagrecimento e podem ter como consequência refeições compensatórias, que é o quê? Ficar beliscando alimentos calóricos durante o dia sem perceber, ou comendo o dobro no almoço por ter muita fome. Vamos para o quarto e penúltimo erro. Antes de listar esse quarto e penúltimo erro, eu vou comentar de um erro que você está cometendo agora assistindo esse vídeo em não se inscrever no meu canal, porque não se inscrevendo você não tem acesso aos outros vídeos que vêm por aí. Então, por favor, se inscreva no canal, você vai me deixar muito feliz e me ajudar também a compartilhar os conteúdos aqui. Então vamos para o quarto erro, que é o jejum intermitente ou fazer jejum sem necessidade. Então o jejum é uma estratégia de emagrecimento útil para quem precisa do jejum. Não é para todos e longe de ser a melhor estratégia, como muitos defendem. Existem médicos, nutrólogos espalhando em rede social jejum é a melhor estratégia, que jejum é vida, que jejum regenera a célula. Tudo isso é mito e falta de conhecimento. Não existem estudos científicos que provam que ficar em jejum é melhor ou superior do que comer várias vezes ao dia para emagrecer, porque o que importa é estar em déficit calórico. Você estando em déficit calórico pode fazer ali 6 refeições, 4 refeições com carboidrato em todas que você vai emagrecer e não vai prejudicar também a sua saúde, tá? Então o jejum, ele é útil em que casos? Para uma pessoa, por exemplo, que não tem fome e que tem uma rotina que o jejum se encaixa. Por exemplo, um médico cirurgião que fica 12 horas dentro de um centro cirúrgico, de 8 a 12 horas todos os dias, é a rotina dele. Para quem não sabe, durante um processo cirúrgico, o médico, o enfermeiro não pode nem tomar água, ele tem que ficar ali focado na cirurgia o tempo todo. Então ele já se adaptou a ficar entre 8 e 12 horas sem se alimentar pelo trabalho. Então ele não tem escolha. Nessa situação, em uma situação como essa, a gente pode encaixar o jejum como estratégia. Nem pensando em emagrecimento, mas sim uma forma dele se alimentar na janela que ele consegue, tá? Então o jejum não é a melhor estratégia e também pode atrapalhar o seu emagrecimento de forma errada quando feito e gerando refeições compensatórias, queda de energia e perda de massa muscular. Vamos para o quinto e último erro: fazer mais aeróbico do que musculação, pensando que o aeróbico emagrece mais ou queima mais gordura. É um mito. O aeróbico nunca substitui a musculação. O que a musculação faz diferente do aeróbico é causar microlesão na musculatura,
quando você tem um exercício resistido e bem feito, intenso. Essa microlesão, estresse metabólico, estresse fisiológico na musculatura ali, causa um gasto calórico maior em repouso. Então não é quanto mais músculo você tem, mais calorias você gasta. Isso acontece, mas é muito pouco. Então, um indivíduo que tem muita massa muscular, para cada 1 kg de massa muscular, o indivíduo gasta 13 calorias a mais apenas. Porém, o que faz de fato o gasto energético aumentar é o processo de ganho de massa muscular. Então, você machuca seu músculo no treino como se fosse um machucado ali. O corpo tem que ter gasto ali, ele vai ter um gasto energético, um trabalho para recuperar esse tecido muscular. Esse trabalho gera maior gasto energético e oxidação de gordura. Por isso a musculação pode até ser superior ao exercício aeróbico. Porque o exercício aeróbico promove um gasto energético durante o exercício. Após o exercício, isso não acontece. No máximo, maior consumo de oxigênio. Mas gasto energético acaba sendo menor em relação à musculação após o exercício. Então a musculação é indispensável. E, além disso, tem como benefício você conseguir manter o tônus muscular e evitar a flacidez durante o processo de emagrecimento. Então não pense que o aeróbico é melhor ou queima mais gordura. Foque na musculação. Esses foram os 5 principais erros que eu listei aqui que podem atrapalhar durante o processo de emagrecimento. Existem outros que eu vou deixar para outro vídeo. Se você gostou do conteúdo, comenta aqui, deixa seu like e participe do canal. Até a próxima!